A França, por meio da ministra do Meio Ambiente, Elisabeth Borne, afirmou que não assinará o acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul nas, abro aspas, condições atuais, fecho aspas. Segundo ela, a posição brasileira sobre questões ambientais impossibilita a assinatura. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse no final de agosto que havia decidido bloquear o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, acusando o presidente Jair Bolsonaro de negligenciar as problemáticas do meio ambiente. A posição da França pode dificultar a entrada em vigor do acordo, que é negociado há 20 anos. No momento, o texto passa por um processo de revisão que deve ser concluído em 2020. Em seguida, será submetido à aprovação dos parlamentos dos Estados-membros da União Europeia, ao Parlamento Europeu e ao Conselho Europeu, que reúne os chefes de Estado do bloco. Um veto da França, por exemplo, pode fazer o acordo ser rejeitado. Josias. Eu acho que, evidentemente, aqui há muito de protecionismo e há muito de eleitoreiro nessa posição da França. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. O Macron está lá sob fogo cruzado, as ruas estão cheias, protestos contra o governo, e os produtores franceses, eles têm um pavor da concorrência com os produtos brasileiros. Então, a posição francesa nunca foi de simpatia pelo fechamento desse acordo. Eles foram empurrados para esse acordo por conta dessa guerra entre Estados Unidos e China e, sobretudo, por conta da perspectiva de entrada no mercado brasileiro dos produtos industrializados da França, sobretudo automóveis. Mas tem esse outro lado, o lado da produção agrícola, que é muito forte no Brasil e que vai concorrer com os produtos franceses. Então, eles fazem esse jogo duplo e há muito de eleitoreiro e muito de oportunismo protecionista nessa posição da França. O que me causa bastante tristeza é que nós estejamos nesta posição porque nós fornecemos material para que a França exercite esse seu protecionismo oportunista. Se o Brasil estivesse numa situação de normalidade em relação à sua agenda ambiental, e quando digo normalidade, não se trata de nenhuma exorbitância, é fazer o feijão com arroz, é manter os órgãos ambientais funcionando, é manter aquele fundo que havia de cooperação com a Noruega e com a Alemanha, dinheiro que entrava de graça no Brasil, gerido pelo BNDES, e aí por uma pinimba do governo, nós perdemos o dinheiro e perdemos a boa imagem que tínhamos nessa área ambiental. E, em contrapartida, perdemos tudo isso e ainda oferecemos essa matéria-prima para que a França sapateie e exercite o seu oportunismo em cima dessa matéria-prima que nós fornecemos. Então, o que é lamentável nesse episódio é que nós estamos dando material para que a França exercite o seu oportunismo protecionista. Isso é o que é mais triste nessa história toda. Fala, Vera. Concordo que é oportunismo, concordo que é protecionismo puro e simples, mas eu tenho dúvida se a França sozinha consegue glosar o acordo Mercosul-União Europeia. Às vezes em que eu conversei com o Marcos Truirro, com a Tereza Cristina e outros a esse respeito, eu acho que a sistemática de aprovação do acordo, principalmente da parte econômica, do capítulo econômico do acordo, é que ele seja aprovado no Parlamento Europeu de uma vez só e separadamente nos parlamentos do Mercosul. No nosso caso, cada um tem de votar, mas lá é pelo Parlamento Europeu, a não ser que a votação no Parlamento Europeu signifique que a França pode impedir, que pode dar um voto de contrariedade e aí impedir. Eu teria de apurar melhor, mas eu me lembro muito claramente de perguntar para eles, já a pretexto da crise ambiental e da tentativa que viria, certamente, de se atrapalhar esse acordo por parte do governo francês, se isso era possível, e eles pareciam mais ou menos seguros com o fato de que é um voto único do Parlamento Europeu e que então a França não teria toda essa preponderância, todo esse peso. Vou voltar a apurar, informo aqui nos próximos dias. Constantino. O Macron é um líder medíocre com resultados péssimos para mostrar, enfraquecido, sob protesto e procurando um pretexto para jogar para a plateia e defender os seus produtores rurais, esse protecionismo que é tão forte na França. Ele encontrou o pretexto no ambientalismo, aliás, de forma muito hipócrita, porque a França sequer cumpre o Acordo de Paris de que é parte, e o Bolsonaro, obviamente, forneceu esse pretexto. Mas esse é um daqueles casos onde mostra a má vontade para com o presidente brasileiro
a revolta ser ao governo brasileiro e não ao Macron, que é um líder oportunista, usando o Brasil como bode expiatório. Quer dizer, fosse Bolsonaro um estadista e fosse a gestão ambiental brasileira um exemplo para o mundo, ainda assim Macron ia dar um jeito de encontrar alguma coisa para jogar para a sua plateia interna e para tentar melar um acordo que ele sabe ser prejudicial aos produtores rurais franceses. Como dentro do parlamento da União Europeia a França não tem esse poder todo, ela tem muito poder, mas não é um poder absoluto, é óbvio que ele sabe que talvez não consiga vetar esse acordo, mas precisa justificar perante os grupos de interesse organizados dentro da França a sua postura. Então, tudo isso é retórica oportunista, eleitoreira e o ambientalismo serve apenas de pretexto para o protecionismo comercial.